Olá, boa noite. Hoje irei apresentar aqui alguns aspectos, né, alguns tópicos de um texto que se trata sobre a necessidade formativa do professor de Ciências e Matemática, né? Aluna Rayara Salar Vasconcelos Brande, professor Dr. Caio Veloso. Primeiro momento aqui, o primeiro tópico, né, desse texto, ele fala sobre a ruptura com visões simplistas sobre o ensino de ciências, tá? Então, nesse primeiro tópico, nos trazem o autor, né, Gil Perez, ele fala que o que nós, professores de ciências, deveríamos conhecer em um sentimento mais amplo de saber e saber fazer, né? Então, nesse primeiro momento aqui, desse tópico, na qual está abordando a questão das visões, né, sobre ensino de ciência, ele questiona esse sentimento, né, que é saber e saber fazer, né? E nesse texto, ele fala um pouco, né, para que nós, professores, para que a gente pode desempenhar, né, a nossa tarefa, né, como, né, de professor, e abordar, né, nas nossas aulas de forma mais satisfatória esse problema que geralmente está proposto, né? E o que acontece? O autor, ele relata que geralmente as respostas, elas são bastante pobres, né? Bastante precárias. Por quê? Porque não inclui a questão dos conhecimentos, né? Não inclui muitos dos seus conhecimentos, o que essa pesquisa ela vai destacar como hoje, né? Como a questão fundamental, né? Então ele foca muito nisso em relação a como abordar, né, de forma satisfatória a questão desse problema que envolve esse sentimento amplo de saber e saber fazer. Ele também fala um pouco, né, esse texto, ele vai abordando que os resultados, né, digamos, esperados, eles podem ser interpretados pelos professores com as contribuições da pesquisa e a inovação didática, né? Ou seja, que pode ser interpretado como a expressão de uma imagem espontânea do ensino. Ou seja, esse ensino ele vai ser concebido em relação a algo essencialmente simples, né? Para quê? Para que o professor ele basta ter um bom conhecimento da matéria, né, entre algo de prática e também entre alguns complementos que ele foca muito em a questão do psicopedagógico, né? Então, esse saber e saber fazer envolve esses resultados. E aí ele também ele comenta, né, sobre a questão de que os professores, né, de ciência, eles não só carecem de uma formação específica, né, de uma formação adequada, mas não somos sequer, ou seja, nós professores, a gente não é consciente das nossas insuficiências, ou seja, não é só a carência de uma formação, mas que também não temos a consciência, né, dessas insuficiências que está sendo abordado especificamente na questão do saber e saber fazer. Um outro tópico bem importante desse texto é quando fala conhecer a matéria a ser ensinada, né? Então, se existe um ponto em que há um consenso absolutamente geral entre os professores, quando se propõe a questão do que nós, professores de ciências, né, no caso aqui, devemos saber o quê? Devemos saber e saber fazer, né? Ou seja,
o que nós professores, né, de forma geral, qual é esse consenso que nós professores em geral propõem quando se envolve a questão do saber e saber fazer, né? Então, o que realmente importa, né? Então, assim, sem dúvida, é, é muito importante que ter um bom conhecimento dessa matéria a ser ensinada, né? Porque no texto aqui, e o Gil Pérez, ele fala que isso pode parecer supérfluo, mas se a gente, se nós professores levarmos em conta que a formação dos professores, né, de ciências, ela se reduz com frequência, ou seja, ela vai sendo praticamente, especificamente aos conteúdos científicos, né? Então, o que vai justificar? Então, essa insistência ela vai se justificar por diversas razões. São as quais convém, na verdade, deter. Mas deter o quê? Então, o texto ele aborda alguns detalhes. Por exemplo, em primeiro lugar, a questão da reação, do quiçá, né? São razões, né? Em segundo lugar, ele fala de forma geral a questão da tônica geral da atividade de formação, né? No caso do professor, né? E aí ele também ele fala um pouco em relação à questão também de o professor conhecer os problemas que originaram essa construção do conhecimento, conhecer as orientações metodológicas, a questão do conhecer as interações ciência, tecnologia e sociedade, e ter algum conhecimento também dos desenvolvimentos científicos, né? É muito importante quando se trata de conhecer essa matéria a ser ensinada e também saber selecionar conteúdos que estejam adequados, assim como também estar preparado para aprofundar os conhecimentos, né? Então, aprofundar seus conhecimentos e ao mesmo tempo adquirir outros conhecimentos novos. Então, são tópicos que está relacionado para que se possa conhecer a matéria a ser ensinada. Um outro tópico do que o texto traz para a gente é bem interessante quando se trata de adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências, ou seja, as transformações dessas concepções e práticas docentes espontâneas, né, não pode conceber-se, é claro, como uma questão de rejeição voluntariosa do ensino tradicional. Então aqui nesse outro aspecto, né, em questão de adquirir conhecimentos teóricos, está focado um pouco na questão do ensino tradicional. Ou seja, não é nem como um simples retoque em pontos específicos. Por quê? É preciso que o professor é preciso que ele não precise esquecer, né, a questão do chamado ensino tradicional. Como assim? Que é por meio de transmissões, né, que o professor tem aqueles conhecimentos que já são elaborados. Daí ele vai constituir um modelo coerente, né, para seus alunos. A questão vai ser muito mais difundido e também o que vai englobar a questão dos aspectos da aprendizagem de ciência, né? E aí, Gil Pérez também ele fala um pouco que a questão pelo motivo pelo qual sua transformação exige tanto um conhecimento claro é preciso de suas deficiências, ou seja, a questão da elaboração, né, o professor precisa ter a questão da elaboração de um modelo alternativo, na qual esse modelo precisa estar coerente e ao mesmo tempo ter essa maior eficácia, né, geral. E aí, em outras palavras, a questão da chamada transformação, né? Então precisa ter essa transformação, né, para que possa, como é que eu posso falar, existir um tratamento teórico, né? Ou seja, vai ter a elaboração de um corpo bem coerente, na qual que vai envolver conhecimentos e ao mesmo tempo vai além das suas aquisições, tanto pontuais como dispersas. Um outro aspecto bem interessante
também um tópico bem interessante, é quando se trata de saber analisar criticamente o ensino tradicional. É quando se trata. A rejeição pelo ensino tradicional costuma expressar-se com contundência, sobretudo por parte dos professores em formação. Ou seja, a questão de saber analisar esse ensino tradicional, na qual foi falado um pouco agora, né? Que aí ele fala da questão da rejeição, né? E também a questão de expressar essa rejeição, digamos assim, por parte desses professores que estão em formação. Mas o que acontece? Não há evidências, né, para que hoje, por exemplo, continua se fazendo aulas de ciências praticamente o mesmo que 60 anos. Mas o que acontece? Convém o quê? Convém mostrar para esses professores que durante sua formação inicial, né, seja sua formação inicial, ou seja permanente, né, até que ponto insistimos a questão da margem de atitude e de rejeição generalizada. O que seria essa rejeição generalizada? Eles dominam do ensino tradicional, na qual vai estar profundamente ligada ao longo de muitos anos, né? Como assim? Porque os alunos eles acompanharam, né, esses professores, esses alunos eles acompanharam a atuação desses professores nessa época, né? Então o que? Vai tratar de quê? Vai tratar de uma forma ambiental, né? Que teve o que? Um grande peso para o seu caráter e que ao mesmo tempo vai estar submetida a uma crítica explícita que vai constituir-se algo natural, né? Ou seja, vai chegar, sem chegar na verdade a ser questionado, né? E aí durante esse tópico, o autor ele fala também um pouco em relação que a mudança didática não é fácil, né? Porque não é apenas uma questão de tomada de consciência específica, mas o que vai acontecer? Vai exigir a questão da atenção contínua até tornar essa mudança natural, né? Porque o fato de em uma atividade, na atividade docente, né? Parece ser óbvio, parece ser fácil, mas os resultados da pesquisa educativa mostram que na verdade não é bem assim, né? O que esse procedimento tem se mostrado, né? Para ser eficaz, ele tem se mostrado que o peso da formação docente, né, ambiental, ele consiste em solicitar dos professores a análise crítica de materiais didáticos. Então tem que ter esses materiais didáticos concretos, na verdade, extraídos de livros e de texto, né? E aí o que vai acontecer através dessas análises, né? Que são solicitadas para cada professor, que indica aquilo que lhe parece correto e incorreto, as carências, entre outros. Mostra-se como a rejeição verbal do ensino tradicional ele não se traduz em apenas apontar de maneira concreta as carências e defeitos, né, esses defeitos mais graves, mas pelo contrário, são aceitos acriticamente, ou seja, os professores eles vão se limitar a assinalar as questões, né, de detalhes sem questionar as orientações fundamentais. Então, com isso vai gerar o quê? Vai gerar que os resultados, esses resultados, né, vai mostrar que seu trabalho realizado vai permitir que os professores eles podem proceder com as análises mais corretas, né, para que possa o quê? Proporcionar a questão da constatação desse peso que envolve o ensino tradicional e até quando ele vai estar impregnado na sua ação. Então, é um tópico bem
bem interessante, né? E aí, o que acontece? Nesse mesmo tópico, ele vai questionar a questão, quais são, como é que se diz, como detectar com precisão a insuficiência dessas formações que envolvem professores. Então, assim, como saber analisar criticamente esse ensino habitual, né? Por exemplo, a questão de conhecer as limitações dos habituais currículos, a questão de conhecer as limitações de forma habitual, conhecer as limitações do trabalho prático, conhecer as limitações dos problemas habitualmente que vai estar proposto, né? Conhecer também limitações das formas de avaliação e assim como conhecer as limitações das formas de organização dessa escola. Então, são aspectos que precisam para que se possa saber analisar criticamente o ensino habitual. Um outro tópico interessante é saber a questão de saber preparar a atividade capazes de gerar uma aprendizagem efetiva, né? Ou seja, o interesse por saber programar atividades de aprendizagem manifesta-se como uma das necessidades formativas básicas do professor. Então, quais são as formativas bem básicas dos professores? Que a gente pode ter a questão de programar atividade, né? Ou seja, inclusive aquelas, né, que vai orientar que o seu ensino, como é que o seu ensino vai ser transmitido a partir de conhecimentos que já são elaborados, né? Que vai considerar a questão do poder completar as suas explicações com algum tipo de atividade dos alunos. Então, vai envolver o conhecimento que o professor já tem, juntamente com uma atividade para os seus alunos, né? Aí o texto é bem interessante, que ele fala que esse interesse ele cresce, né? E aí o que acontece? Ele pretende, na verdade, organizar essa aprendizagem como uma construção de conhecimento, mas que seja feita por parte dos alunos. E aí não vai mais se tratar de preparar atividade, mas sim de desenhar a questão do desenvolvimento dos temas à base de atividades serem realizadas pelos seus alunos. Então, que é totalmente diferente, né, dos seus conhecimentos depois da atividade, né? Digamos que vai ser ao contrário, né? E aí, uns autores confirmam aqui, né, como o Drive e o Odham, eles falam que é mais importante em questão da implicação do modelo construtivista seja conceber o currículo não como um conjunto de conhecimento e também de habilidade, mas também como um programa de atividade, né, na qual vai ser através dos seus conhecimentos e habilidades, né, para que possam ser construídos e ao mesmo tempo eles possam ser adquiridos, né? E nesse mesmo tópico aborda um pouco em relação que a partir dessa perspectiva, né, de conhecimento, de preparatividade, saber preparar, na verdade, esses programas que envolvem atividade, ele vai transformar na prioridade na formação desses professores, né, para o qual, né, no caso, não existe assim uma resposta simples para isso, mas que se pode pensar em questão de formalizar a questão dessa elaboração em algum esquema mais ou menos rígido, no caso, para eles, professores, né? Então, assim, o que vai acontecer? Contudo, isso vai ser necessário evitar também uma elaboração aí no caso aqui, o texto ele fala a questão do acaso falte um fio de condutor. Foi a questão de um exemplo, né, que um autor deu aqui, né? E esse tópico, né,
na questão de saber preparar essas atividades para que se possa gerar essa aprendizagem efetiva, ele fala bem mais lá no fim umas estratégias, né? Quais são as estratégias para que se possa de ensino para uma aprendizagem como pesquisa, né? Ele cita a questão de propor situações problemáticas, propor aos estudantes um estudo qualitativo, orientar o tratamento científico dos problemas, né, na qual vai envolver a questão da invenção de conceitos, a emissão de hipótese, a questão da elaboração também de estratégia, assim como a resolução e análise também de resultado. Também colocar a manipulação reiterada dos novos conhecimentos em uma variedade de situações, tá? Então, assim, o treinamento dos professores, né, para uma estruturação desses programas, sem dúvida, é uma das tarefas bem mais complexa em sua formação. Vai ser bem mais complexa ele aplicar, né? Porque é possível pensar apenas em uma iniciação, porque a questão da estrutura desse programa de atividade, ele vai exigir o quê? Um trabalho de pesquisa que tem que ser aplicada por parte, no caso, do professor. E um outro tópico bem interessante é a questão do saber dirigir o trabalho dos alunos. A atividade de um professor, né, ou professora, vai muito além como vemos no ato de ministrar a aula. Então, assim, não é só ministrar a aula, vai muito além do que isso, né? Então, pensamos que apenas que a elaboração dos programas das atividades que os alunos deverão realizar, né, no que foi dito agora há pouco, ele também vai exigir um trabalho coletivo, né, que vai envolver a questão da inovação e da pesquisa. E sem comparação a questão de habituar em quem entende por preparar uma aula, né? Então, assim, uma visão bem completa que aqui o texto está nos abordando é que os professores de ciências eles necessitam permitir precisamente, além de abrir novas e enriquecedoras perspectivas para a atividade do docente, ele precisa romper a questão da assimilação que costuma fazer do trabalho do professor, que é basicamente o que? O seu horário letivo. Então, quando se fala disso, não é exagero, mas é que a questão, posto que a questão, esse questionamento, ele vai se tornar bem radical, começando pela sua assimilação, né, por parte, mas também não só dos professores, mas também pelas autoridades que compõem, né, pela sociedade em geral, né, e a questão de mudança, né, não é só a apreciação do trabalho do professor, né? Mas também é orientar que essa aprendizagem como pesquisa, ele vai introduzir profundas mudanças no papel do professor e novas exigências formativas. E quais seriam essas exigências formativas, né? Como saber dirigir essa atividade do professor enquanto se trata de pesquisa? Então, o texto ele também traz alguns tópicos bem interessantes, que a questão de apresentar adequadamente as atividades, né, que vão ser realizadas, saber dirigir de forma ordenada a atividade de aprendizagem, realizar sínteses e reformulações, facilitar de maneira oportuna, criar um bom clima de funcionamento, contribuir para estabelecer essas formas e saber agir, né? Então, são alguns aspectos para que se possa envolver essa questão de aprendizagem como uma pesquisa, né, na hora de dirigir as atividades dos alunos. E um outro tópico muito também interessante desse texto é quando se fala saber avaliar. Então, é provável que a avaliação seja um dos aspectos do processo ensino-aprendizagem que se faça necessária uma mudança didática. Então, na hora de avaliar, essa mudança didática ela é necessária. Mas, tipo assim, um trabalho de formação de professor, quando vai se questionar o que sempre se fez, ele vai favorecer a questão de uma reflexão crítica, né?
essas reflexões críticas que vai envolver as ideias e a questão também do comportamento docente. Mas que o seu senso comum, ele vai ser muito persistente, né? Então, assim, além disso, um aspecto bem importante é a questão que na verdade aqui o texto aborda, a questão das tendências e experiências inovadoras em ensino de ciências, né? Ou seja, é um estudo que foi feito e que vai falar que essas inovações no currículo elas não podem ser consolidadas se não se refletem em transformações similares na questão da avaliação. Então, assim, a avaliação ela é uma das linhas prioritárias na didática da ciência, né? Mas a questão de chamar atenção sobre esse pensamento, né, espontâneo quando está de avaliação, podemos propor em numerosos cursos e seminários para essa formação inicial, né, a professor. Então, assim, uma única e simples atividade de avaliação que consiste em cada participante avaliar sua cópia de um mesmo exercício, né? Então, assim, quando os professores e professores vão constar essa diferença, vai produzir o quê? Uma autêntica comoção, né, desse conhecimento, né? Então, o texto, ele traz pra gente a questão dessas concepções espontâneas, né? E as ideias, como que estão sendo determinada e comportada, podemos dizer assim. Então, como é que ele vai ser feito? Vai tornar-se mais fácil a questão de avaliar as matérias. O fracasso de percentagem significativa do aluno é inevitável em matérias difíceis, realmente quando se envolve ciências. Esse fracasso também de porcentagem vai ser elevado de alunos, que pode ser atribuído a fatores externos da escola. Quando se envolve o ambiente familiar, a capacidade intelectual, uma prova bem elaborada deve ser discriminatória. A função essencial também da avaliação é medir a capacidade, né? Então, são alguns dos aspectos quando se trata de saber avaliar. Mas, dentre isso, esse texto nos traz também, né, que conhecer a utilização e a avaliação como instrumento de aprendizagem permite fornecer um feedback, que ampliar o conceito e a prática da avaliação dos conjuntos de saberes também, introduzir formas de avaliação, né, por parte do docente, são um dos aspectos também, enquanto se trata de saber avaliar. E um outro tópico bem interessante é a questão de adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa didática. Então, ela fala que parece lógico que os professores deverão ser os primeiros beneficiários da descoberta da pesquisa educativa, né? Então, no texto, um autor chamado Taylor, ele fala que existe uma autêntica barreira entre os pensadores, que são os pesquisadores, e os realizadores, que são os professores. Então, vai surgir o que? A ideia de que para que os professores eles considerem que essas implicações de pesquisas examinem criticamente a atividade docente, né? Então, quando se trata de adquirir a formação necessária para associar esse ensino e pesquisa didática, é importante pensar e saber que tem essa autenticidade entre pesquisadores e realizadores. E o texto ele fala que a iniciação de um professor à pesquisa, ele transforma sim em uma necessidade formativa de primeira ordem, mas que não se trata de outro componente, né, dessa preparação, né? Mas que ele pode ser considerado, né, a questão de orientar a formação de um professor. Ele vai construir os seus conhecimentos quando se trata de uma pesquisa bem dirigida, né? Então, assim, a atividade do professor, né, que por mais extensa seja, a sua preparação surge como tarefa e a sua complexidade, né, a questão da riqueza, ela vai associar de forma indissolúvel a docência e pesquisa. E era isso, e obrigada.